Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Você que está aí ligado neste canal, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Para isso que eu oro, para isso que temos muitos intercessores, para que a palavra gere vida ao seu coração. Através deste meio de comunicação, muitas vidas têm sido salvas. Eu aproveito para você não deixar somente no vídeo o meu convite. Eu queria conhecer você pessoalmente. Temos hoje muitas pessoas que não frequentam igrejas, estão decepcionadas com pastores, com igrejas, com irmãos e por isso acabaram abandonando a comunhão. Você que já foi uma brasa viva, você que já foi um grande instrumento de Deus, mas se afastou. Eu queria convidá-lo para estar aqui na Igreja Batista Getsemane, porque é uma das grandes opções. Temos muitas igrejas abençoadas em Belo Horizonte, temos a presbiteriana, quadrangular, batistas, metodistas, comunidades várias, mas aqui tem lugar para você também. Se quiser nos dar o prazer da sua visita, vai ser muito bom. Eu estou todos os domingos às 10 da manhã, também às 17h30, mas temos cultos com pastores ungidos e abençoados. O primeiro 7h30 da manhã, depois 8h30, depois 10 horas, depois 14h30, depois 17h30 e o último é o Caixa d'Água às 20 horas. Você pode estar também durante toda a semana. Temos cultos todos os dias às 9 da manhã, todos os dias às 15 horas, cultos de 1 hora, né? Dá para você vir, deixar o seu filho na escola e vir participar do culto. E todas as noites a partir das 19 horas. Excepcionalmente, na terça-feira, às 7 da manhã, uma médica, psiquiatra, uma mulher de Deus, doutora Juliana, e o seu marido, o Gislon, um pastor ungido, estará aqui orando por você de 7 às 8 da manhã, todas as terças-feiras. É uma bênção. A igreja onde é? Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara. Vai ser muito bom ter você aqui. Temos uma linda praça de alimentação, com lojas, com dentistas, muito breve uma clínica médica, né? Temos salão de beleza, lanchonete, comida japonesa, churrasco. Venha nos fazer uma visita. É um espaço para comunhão muito bonito. E ainda mais nessa semana que temos a Ceia do Senhor, do dia 1º até o dia 7, você não vai ficar em casa. Então você que está isolado, volte para o braseiro, esperamos por você, tá? Você encontra meus livros também em todas as livrarias evangélicas e também algumas livrarias seculares, e nós temos certeza que o livro ele vai onde você não pode ir, presídio, hospital, e assim abençoa vidas. Hoje mesmo vou falar desse livro aqui, olha, Cobertura e Autoridade Espiritual. Muito legal. Um texto baseado em Mateus capítulo 5. Deus te abençoe. Veja aí algumas programações da igreja com a chamada. Vamos ter aí, olha, os segredos do coração. Agora vamos atualizar. Já tivemos o primeiro semestre, os segredos do coração de 2020. Estamos tendo esse aqui de 2021 e ano que vem vamos ter de 2022. Começa na segunda-feira, entrada franca, 19 horas, 2 palestras. Teremos a Glória Fernandes, uma pastora ungida por Deus, e o pastor Paulo Duarte. Na terça-feira, a Glória Fernandes e o Arnolfo Pinheiro, um grande psicólogo, um homem de Deus. Na quarta-feira, Chad Grayson, um pastor lá de Dallas, lá dos Estados Unidos, uma igreja de mais de 10 mil pessoas, um avivalista. Na quinta-feira, teremos o Luiz Hermínio, na quinta e sexta-feira, o Luiz Hermínio. Olha, toda entrada franca, e o Luiz Cláudio, um outro psicólogo lá de Goiânia, muito abençoado. Segredos do Coração, um evento para abençoar a sua vida. Do dia 23 a 25/9, isso em setembro, teremos o Congresso de Surdos, tá? Então você vai ver a chamada aí, vai ser muito importante, vai ser lá em nossa sede campestre. E no dia 1º a 6 de outubro,
é a semana de comemoração do aniversário do pastor Jorge Linhares. Epa! No dia 1º, sábado pela manhã, o congresso Get Up, 5.000 mulheres. Uma mulher valendo por 5.000 mulheres. Que maravilha! Adquira o passaporte. Depois, no domingo, vamos estar nós. Na segunda-feira, o pastor Jabes Alencar, grande amigo. Na terça-feira, o pastor Silas Malafaia, dia 4. E na quinta-feira, a Gabriela Rocha. Eita glória! Você vai ficar em casa? A Igreja Getsemane está aqui para abençoar a sua vida. Nós não somos uma igreja exclusivista. Tem igrejas abençoadas e abençoadoras. E a Getsemane é uma delas. Vai ser um prazer ter você aqui. Não deixe de orar pelo Brasil. Não deixe de orar para que Deus dê sabedoria e guarde a nossa nação. Ore sempre pela direita. Ore, busque a Deus, clame a Deus pelos valores da família, para que Deus abençoe o nosso prefeito, o nosso governador e o nosso presidente e as autoridades deste país, para que tenhamos dias melhores, tá bom? Então você vai ver aí alguma repetição de avisos com a chamada oficial para você participar. O importante nesse momento é você ser edificado. Vamos ver o que diz a Bíblia? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, que foi a cidade que ele viveu, que ele passou a sua infância, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, grave essa palavra aí, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Lembre-se que não havia antibiótico, anti-inflamatório. Imagine a limitação com respeito a remédios. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Que legal, hein? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e digo ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus das suas palavras e disse aos que o seguiam, em verdade, eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Que coisa tremenda! Uma fé que partiu de um homem que não era evangélico, que não era nem judeu, ele era um cidadão romano. Você precisa entender, e eu também, que existem pessoas muito abençoadas, não só nas igrejas evangélicas. Tem pessoas muito abençoadas que ainda não fazem parte do aprisco. Jesus Cristo disse, eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Por isso que nós temos que evangelizar. Por isso que nós temos que falar do amor de Deus. Pedro, quando estava na casa de um homem, Cornélio, ele não sabia nada sobre Deus. Pedro pregou para ele, ele então se converteu. Tem muitos outros. O caso do eunuco que estava indo caminho afora e o discípulo se prostrou ao lado dele e anunciou-lhe o evangelho e ele se converteu. Então você que está me assistindo, você pode ser uma destas ovelhas de Jesus que esteja afastada. E aqui nós temos um oficial do exército, um centurião. Ele tomava conta de um departamento do exército romano, que era algo fenomenal, era algo assim desejado por todos. A cidadania romana era muito mais do que ter um passaporte, um green card americano. Ele era um cidadão romano e Roma dominava o mundo todo. Era bandeira verde para entrar em qualquer lugar, ter o seu salário, ter os seus privilégios, um cidadão romano. E este homem preocupado com um escravo, preocupado com um servo, com uma pessoa que era uma moeda de troca, uma coisa, pior do que um animal. Um cavalo tinha mais valor do que um escravo. E esse homem, ele implora a Jesus, para Jesus ir curar o seu servo. Que lição de vida, que pessoa interessada também naqueles que lhe serviam, né?
Hoje a gente vê quantas empregadas que não podem assentar à mesa, não podem tomar um café. A minha mãe foi empregada doméstica e nós ficávamos ali, eu, minha irmãzinha e meu irmão. Nós ficávamos do lado de fora e de vez em quando minha mãe jogava uma banana para nós, uma laranja que ela descascava com a mão. Talvez o que ela pudesse comer, ela não comia e jogava para nós. E nós tínhamos que ficar ali assentados. E sabe a casa de quem? Das primas dela. Minha mãe ia lá arrumar a casa e eu ajudava minha mãe a passar bombril das torneiras, dos bidês, dos vasos sanitários, porque ela estava com as mãos machucadas. Ela lavava as roupas, não tinha com quem deixar os meninos, então ela me levava. Eu com 7 anos, meu irmão com 4, 5 anos e minha irmãzinha com 2 anos. E nós tínhamos que ficar assentados, quietinhos, bem humildes, não podia chutar uma tampinha que as primas dela gritavam. Sabe por quê? Para juntar o resto de comida na hora do almoço e ela levar para nós. Então, quando eu vejo um centurião, um homem desse aqui preocupado com seu escravo, com seu servo, eu me emociono, né? Quem sabe na sua casa tem uma empregada que fica lá no fundo. A Globo, que tanto fala de discriminação racial, as novelas, como a de Escrava Isaura, jogando lá no fundo. As negras só apareciam mal vestidas e como serventes. Em todos os capítulos, em todas as novelas, nunca tinha uma negra como uma atriz que exercesse um papel positivo. Então é importante você ver isso aqui, por trás desta imagem, por que essa história está na Bíblia. E esse centurião, preocupado com o seu servo, com o seu escravo, reconhecido, isso é gratidão, né? Certamente esta pessoa era de muito valor para ele, não valor material, mas um valor como ser humano. É muito linda essa história. E ele pede a Jesus para curar o seu escravo, o seu servo. E Jesus diz assim: eu vou curá-lo, eu vou em sua casa. E quando Jesus fala isso, ele diz assim: eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Eu não sou digno. Basta o Senhor dizer uma palavra. Era um homem que não era evangélico, não era crente. Mas ele, a partir daquele dia, ele passa a ser muito mais do que um crente. Ele passa a ser um filho de Deus, porque Jesus se admira da fé dele. E Jesus diz: eu não conheci nem em meio à minha nação, entre os judeus, alguém que tivesse uma fé como esse. Nem na igreja. Quer dizer, tem pessoas que hoje não são evangélicas, que têm uma fé tremenda, só que esta fé está talvez mal canalizada, está em Aparecida do Norte, está em São Judas Tadeu, está no próprio dinheiro, está na própria posição, na própria posição que ocupa, pode estar também em um ser humano, pode estar em uma empresa. E nesta manhã Deus pode quebrar tudo. Nessa tarde, você que está assistindo à tarde, ou mesmo à noite, pode se quebrar tudo isso e você canalizar a sua fé para coisas certas. E aqui esse homem canaliza a fé em Jesus. Ele diz: não precisa o Senhor entrar em minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre lá. Basta uma palavra e o meu servo viverá. E aí ele diz: por quê? Por quê? Porque ele diz: eu sou homem que tenho autoridade sobre os meus 100 soldados. Eu digo a esse: faz isso, e ele faz. Eu digo ao outro: faz tal coisa, e ele faz. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. Se eu, que sou um homem indigno, tenho um exército comigo, 100 soldados bem treinados, e eles me obedecem, basta o Senhor, que é o Senhor de toda a terra, que é o Criador de tudo, basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo, o escravo, o pobre, o que vive na minha casa, ele vai ser curado. Jesus se admirou. Até esse momento, este homem, esse centurião, era admirado por toda a comunidade, mas a partir desse dia, Jesus também o admira e diz: admirado, admirou-se Jesus da fé deste homem.
Que seja assim com você que está me assistindo, que você canalize a sua fé para o poder de Jesus. Você não precisa ficar adorando um pedaço de barro, você não precisa ficar adorando uma imagem de escultura, você não precisa adorar um pastor, você não precisa adorar um padre, um santo. Você precisa de Jesus, ter essa fé que o centurião teve, canalizar a sua fé para coisas certas. Tem gente que confia em ferradura de cavalo, tem gente que confia num patuá, tem gente que tem medo de passar debaixo de uma escada, tem medo disso e daquilo. Jesus pôs você para ouvir esta palavra, olha, cobertura e autoridade espiritual. Jesus quer ser a sua cobertura, Jesus quer ser autoridade espiritual para a sua vida. E as igrejas estão de portas abertas lhe esperando. Aqui é Getsemane e mais 50 missões, extensões da igreja, filiais espalhadas por toda Belo Horizonte. E aí nós estamos aqui para te ajudar. É culto do empresário, culto dos atletas, culto de oração, culto de cura da alma, culto de libertação, tudo para você, gratuitamente. Você vem, participa e é edificado. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Eu vou orar por você, vai ser um prazer grande. Esse livro você pode adquiri-lo aqui também na livraria da Igreja Batista Getsemane ou através da editora 3491-2266 e ligue para a igreja. Entra no site aí, você está vendo ele passando aí. Ó Pai, nesse momento eu intercedo por esta vida que me assiste, que me ouve, e que o Senhor abençoe todos os eventos da igreja, todos os congressos, e que o Senhor abençoe quem está também nos assistindo. Em nome de Jesus, eu te abençoo hoje e para sempre. Amém. Um dos congressos mais aguardados do ano. De 5 a 9 de setembro, na Igreja Batista Getsemane, vem aí, Congresso Segredos do Coração 2022 Getsemane. Preletores, Jorge Linhares, Luiz Hermínio, Chad Grayson, Luiz Cláudio, Arnolfo Pinheiro, Paulo Duarte e Glória Fernandes. Congresso Segredos do Coração 2022, de 5 a 9 de setembro, no Templo Principal. Entrada franca. Informações ligue 31 3448 9898. Realização Igreja Batista Getsemane, Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Olá, meus amados, queridos, povo de Deus, todos nós que amamos o Brasil. Um homem tem que amar a si próprio, amar a sua família, amar a sua nação, amar as coisas de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Estaremos juntos dia 7 de setembro em Belo Horizonte, em todo o Brasil, clamando para que o nome do Senhor seja exaltado nesta nação e tudo que não é de Deus seja repreendido. Dia 7 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, juntos, pastor Jorge Linhares, Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Estaremos juntos. Você não pode ficar de fora dessa. Está chegando a semana de conferência de aniversário de 70 anos do pastor Jorge Linhares. Do dia 1º ao dia 6 de outubro, na Igreja Batista Getsemane sede. Sábado, dia 1º, das 8 às 13 horas, grande congresso 5.000 mulheres. Presença confirmada do pastor Cláudio Duarte. Adquira já o seu passaporte. Quantos de nós fomos criados num ambiente onde a mulher tinha pouca voz? Mas nós somos uma geração de transição, onde a mulher não tinha voz e hoje tem. Segunda, dia 3, a partir das 19h30, grande celebração de aniversário do nosso querido, ilustre e amado pastor Jorge Linhares. Palavra com o pastor Jabes de Alencar. Quantos amam e podem louvar a Deus e dar uma salva de palmas pelo pastor mais querido do Brasil, pastor Jorge Linhares? Seja feliz, não deixe o diabo roubar a tua alegria. Terça, dia 4, a partir das 19 horas, ministração impactante com o pastor Silas Malafaia. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E no encerramento da conferência, quinta, dia 6, às 19h30, nossa querida cantora e adoradora Gabriela Rocha.
Não perca nenhum dia, você vai viver uma experiência única e transformadora aqui no Templo Sede. Igreja Batista Getsemane, porque Ele, Jesus, ressuscitou por todos nós.